Mateus capítulo 26 e versículo 14. Mateus capítulo 26 e versículo 14. Estou pretendendo terminar o capítulo 26 todo hoje, se assim for da vontade de Deus. Mas vamos ler 3 versículos. Mateus capítulo 26, versículo 14 em diante, diz assim: Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: Que me quereis dar? E eu vos entregarei. E pagarão-lhe 30 moedas de prata. E desde o momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Amados, é interessante que os versículos anteriores, versículo 13, termina falando de uma mulher que adorava, de uma mulher que entregou o seu melhor para o Senhor. E não tem coisa melhor do que Deus bradar dentro dos nossos corações e a gente chegar no nível de plenitude ou no nível onde a gente consegue entregar o nosso melhor para o Senhor. Versículo 14 em diante já inicia com um cenário ou um ambiente onde o próprio Senhor Jesus, os versículos anteriores vão mostrar que vai se levantar um traidor. E aí versículo 14 Jesus já começa a mostrar, já dando nomes, né, já dizendo que vai se reunir. E eu gostaria, irmãos, de me deter das seguintes circunstâncias. Na nossa caminhada cristã, nós temos momentos de vitórias. Na nossa caminhada cristã, tem momentos que nós conseguimos entregar o nosso melhor com facilidade, mesmo as lutas vindo, mas nós conseguimos. Quando começa o capítulo 14, eu me deparo numa situação onde não é nada agradável. É uma situação onde os próximos versículos vão expressar, ou Jesus, Mateus vai tentar mostrar, ou vai mostrar pelo Espírito Santo de Deus, as ocasiões em qual Jesus ele se deparava com algo tanto desagradável, com dor, com sofrimento. Agora, deixa eu te perguntar, dor e sofrimento é bom? Dor e sofrimento é bom? Não. Mas deixa eu te dizer uma coisa, é necessário para a vida cristã, é necessário para que eu e você sejamos lapidados pelo Senhor, trabalhados pelo Senhor, e aqui eu quero fazer logo uma aplicação logo de início. É necessário para que a nossa vida cristã esteja bem baseada, esteja alicerçada em Jesus Cristo, na palavra de Deus, nós entendermos que a dor ela é necessária para as nossas vidas. Agora eu vou repetir de novo, à medida que quando eu terminar, eu gostaria que a igreja do Senhor desse assim um glória a Deus, bem forte, mas bem forte pela dor. A dor, ela é necessária na nossa caminhada cristã. É justamente isso, irmãos, que eu consegui enxergar o trabalhar de Deus nos versículos. Jesus começa a mostrar os 12, Judas Iscariotes, de Quiriotes, um homem que se levantava em seu coração, creio eu, ciúmes, inveja, tudo aquilo que com certeza desagradava ao Senhor. Versículo 15, diz assim: Que me quereis dar? Eu vos-lo entregarei, e pagarei 30 moedas de prata. Irmãos, Salmos de número 41, versículo 9. Diz assim, Salmos 41, versículo 9, diz assim: Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Olha o que é interessante. O que o evangelista está mostrando aqui na sua palavra? A primeira dor que Jesus estava sendo traído, e era a dor da traição, sendo vendido por 30 moedas de prata, que representaria um escravo ferido.
Digamos, poderia dar o exemplo de um escravo que tivesse levado uma chifrada de um boi. E ele valeria 30 moedas de prata. Ainda assim, essa dor em Jesus olhar que aquele que estava com ele, um amigo íntimo, ele olhava e com certeza, irmãos, ele sentia uma dor, mas uma dor de um amigo íntimo, de traição que se levantava contra a pessoa de Jesus. Poderíamos fazer essa aplicação logo direta, né? Quem de nós nunca passou por isso, né? De ter uma pessoa íntima, de comer com você, de comer no prato, e de literalmente tramar, ou trair, ou te decepcionar. É interessante que essas situações, ela tem que ser algo, tem que ser um ponto forte em nossos corações. Versículo 17, 18 e 19, diz assim a palavra de Deus. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e perguntaram-lhe: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E eles lhe respondeu: ide à cidade, ter com um certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo em tua casa. Celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Nós sabemos que a instituição da Páscoa vem do Antigo Testamento, e aí significava libertação, celebração, vitória, júbilo, alegria, e Jesus está dando uma orientação aos discípulos para que ele fosse à cidade, os discípulos fossem à cidade. Mas o que me chamou a atenção aqui, irmãos, era que Jesus estava mostrando um tempo que se aproximava de uma dor, e isso era necessário para que os discípulos entendessem. Para que nós possamos entender, posso dar aqui um exemplo. Quem já teve uma data específica e essa data estava para chegar, mas sabendo que essa data seria triste. Digamos assim, está marcado um dia 15. Eu não quero nem chegar nesse dia 15. Esse dia 15 aqui vai ser a treva, vai ser terrível. Então, era justamente isso que Jesus estava mostrando aos discípulos. Olha, o tempo está se aproximando. Olha, eu vou ser entregue. Olha, eu vou morrer. Sim, mas isso, irmãos, muitas das vezes causa tristeza, causa dor, causa tantos sentimentos de não querer chegar naquela data. O que é interessante, que é necessário entendermos que a dor há um tempo, e esse tempo muitas vezes ele vai se aproximando para que essa dor ela chegue, e Jesus está mostrando aos discípulos que eles estão sendo preparados por Jesus. Muitas vezes, nós olhamos, está chegando, está se aproximando. Aí você vai trazer à memória, sabe o quê? Obrigado, Jesus. É um tempo de preparação, de dor na minha vida. O tempo vai se aproximando. Mas vai se aproximando, mas uma coisa eu digo, Senhor. Essa data não vai ser para a minha morte. Essa data vai ser para que o teu nome seja celebrado. Essa data vai ser para que o teu nome seja glorificado. Posso dar um outro exemplo? Todos nós já perdemos entes queridos. Amém? Quando chega a notícia, meio que abala, não é verdade? Mas muitas das vezes, quando o caixão vai descendo, é a hora que mais dói. Mas tem toda uma preparação até chegar ali o sepultamento, uma preparação daquele momento, daquele tempo. Mas quando nós entendemos que a morte, para nós, significa vida, o tempo ele pode se aproximar. É necessário. Porque a nossa vista, a nossa visão está no reino celestial. O tempo está se aproximando. A dor está aumentando.
mas é a preparação do Senhor para a sua vida e para a minha vida. Versículo 20. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos, e quando comia, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimos contristados, começaram um por um, perguntar-lhe: porventura, sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele, por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, o que o traíra, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Interessante que quando Jesus ele mostra todo um cenário que olha para os discípulos, um de vós vai me trair. A palavra de Deus está dizendo o quê? Que eles começam a olhar para um para si e olhar, e começaram a se entristecer de tal maneira diante do Senhor pela situação que estava a acontecer. Digamos, irmãos, que esse momento é um momento onde é uma dor, mas uma dor de decepção por tudo aquilo que estava acontecendo no ambiente. Vamos ver qual é a ótica do qual João tem. João capítulo 13. Dita essas coisas, angustiou-se Jesus em seu espírito e afirmou: em verdade vos digo que um de vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava aconchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunto a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, fazei-o depressa. A ótica de João, ele mostra que Judas Iscariotes foi tomado do inimigo. Satanás usou ele, começaria a usar ele de forma triste, para que se cumprisse. Jesus ainda diz: o que tem de fazer, faze-o logo. É interessante, irmãos, a ótica do qual o evangelista Mateus tem diante um cenário. Será que era legal Judas Iscariote? Será que ele era bonzinho? Será o que é que estava apontando para ele? Ser o quê? Ser um traíra, não é verdade? Dá uma conotação o quê? Pejorativa, né? Então um ambiente de tristeza, um ambiente não muito legal, de deslealdade. E aí Jesus, ele faz algo para mim que é o cerne, que é tudo, que é meio à dor, em meio à dor surge o amor. Em meio à dor se tem a manifestação do amor de Jesus Cristo, quando ele começa a olhar para os discípulos e começa a mostrar uma ceia. Não, mas como assim? Nos versículos anteriores você vai perceber que Jesus ele já tinha ceiado.
Então, o sacrifício do cordeiro já tinha sido feito. E aí Jesus começa a mostrar uma nova ceia, uma nova aliança, que em meio às dores traz o amor, que em meio à dor traz a misericórdia, que em meio ao amor traz a manifestação de Deus para a vida dos discípulos, como para as nossas vidas. Versículo 26 diz assim: enquanto comia, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isso é o meu corpo. O pão da vida. Jesus sabia, Jesus estava mostrando que no meio deles teria um traíra, e mesmo assim Jesus faz a comunhão, mostra para os seus discípulos da necessidade da comunhão. E o que me chama a atenção, irmãos, é simplesmente, versículo 27 diz assim: a seguir tomou um cálice e, tendo dado graça, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos. Bebei dele o quê? Todos. Por acaso Jesus não sabia que Judas Iscariote estava lá no meio? Por acaso Jesus não sabia que o coração de Judas Iscariote não estava muito legal e que ele já começava a mostrar para alguns discípulos quem ia se levantar e cometer tal situação de entregar ele na mão dos inimigos? O que me chamou a atenção ao olhar para esse texto, irmãos, que a ceia do Senhor, muitas vezes nós temos a perspectiva que a ceia do Senhor são para os fortes. Mas a ceia do Senhor aqui está sendo para quem? Justamente para aqueles que se entendem que são fracos, aqueles que são pecadores. Isso sim, a ceia, Jesus está mostrando o que aqui? Que a ceia é para a remissão dos pecados. É sim olhar para dentro de si e sempre olhar se sentindo fraco, sabendo que no Senhor nós nos tornamos fortes. Versículo 29. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para os montes das oliveiras. O texto não diz, né, qual foi o cântico que eles fizeram, né? Creio que foi um salmos. Mas o que me chama a atenção é que em meio à dor, em meio ao sofrimento, cante hinos de louvores a Deus. Está difícil, está com vontade de chorar, está doendo, está sufocado, está em tempo de chutar tudo e vai ouvir, vai cantar, vai glorificar, vai exaltar, vai adorar o Rei, o Senhor dos senhores, que é digno de honra, que é digno de glória, que é digno de majestade, tem todo o poder, soberano, majestoso, sobre tudo e sobre todos. Se é para aplaudir a Jesus, vamos aplaudir com gosto. É desse jeito, irmãos. Porque se Jesus não escapou da dor, quem somos nós para não escapar da dor ou do sofrimento? A dor e o sofrimento, irmãos, é a preparação para algo grande que Deus tem para as nossas vidas. A dor e o sofrimento tem que fazer parte da vida cristã, de um cristão genuíno. Que coisa linda, né? A dor tem te levado para mais próximo de Deus. A dor tem te levado a entender os propósitos do Senhor. O sofrimento tem te levado a sentir mais a presença de Deus. O sofrimento tem colocado os teus olhos aonde? Para a luta? Para baixo?
Para trás, ou para o alto, ou para o consumador, ou para a palavra de Deus. Ao olhar para a palavra de Deus, irmãos, que Deus maravilhoso mostrando aos seus discípulos que em meio à dor, que em meio ao sofrimento que estava para chegar, era necessário entender que tem que celebrar o nome de Jesus. O nome sobre todo nome. Versículo 31 em diante. Então Jesus lhe disse: esta noite todos vós escandalizarei comigo, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Não foi assim que aconteceu, não? Meio que todos, na hora da dificuldade que Jesus, foi para a cruz do Calvário, se Jesus não foi abandonado, Todos os discípulos, perna para quem te quer. E isso é verdade. Vamos voltar aqui, para o texto bíblico. Versículo de número 33. 32. Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Jesus está dizendo para os discípulos: olha, vocês vão meio que me abandonar, vocês vão se afastar. Agora lembre-se que eu, o Senhor, eu sou, o Deus Todo-Poderoso, eu somente, Cristo. Eu irei adiante de vós, eu ressuscitarei. Ele está dizendo que Ele quer a vitória, que Ele que vai adiante de nós, que Ele mesmo quando está doendo, Ele mesmo faz cessar a dor. Agora, se você não colocar a dor para Jesus, irmãos, ou se você não colocar o sofrimento para Jesus, sinto muito. Alívio você não vai sentir. Refrigério você não vai sentir. Agora, se você colocar verdadeiramente entendendo que Ele é o eu sou, Ele vai trazer refrigério, e o Espírito Santo de Deus, o Deus Consolador, Ele brada nos nossos corações, dando a certeza e a convicção que nós estamos e que nós vamos passar diante, porque o Senhor está conosco. Pedro está sendo avisado diante de todas as circunstâncias que está acontecendo, Aí versículo 36, olha o que Pedro diz. Disse-lhe Pedro: ainda que venha a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Quer dizer, Jesus está alertando, mostrando a Pedro que da probabilidade, do que vai acontecer. Ele disse: não, Senhor, pode se levantar o que ia levantar. Olha, não vai ser pedra de tropeço. Eu vou conseguir, vai passar. Aí Jesus, no versículo 34, diz: replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nessa mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Agora foi interessante, E Jesus olhando para Pedro, seu discípulo, qual dor ele sentiu? Senão a dor da negação, de ser negado. Porque o que Jesus está mostrando aqui, olha, Pedro, você vai me negar. E o texto aqui é claro por várias vezes, o sinótico mostra que Jesus, sendo homem, Deus, Ele ser humano, sobre ele veio todas as nossas dores, angústia, dor física, dor sentimental, veio sobre Jesus. Mas veio de uma maneira que
A conotação era que era necessário ele passar por isso, mas que ele venceria para nos mostrar que isso vai chegar para que eu e você possamos também passar. Ele sendo homem, ele venceu. Homem, porém divino. Mas tudo isso chega para nós, mas não vai ser para a nossa morte. Faz só parte da preparação que Deus está fazendo nas nossas vidas. Versículo 35 diz assim: disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Da negação. Jesus chega no Getsêmani, versículo 36, e em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhe disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Que dor agora Jesus está sentindo? Se não a dor da solidão? Deixa eu só te perguntar. E você nunca se sentiu só, não? Ou será que agora você não está se sentindo só? Porque Jesus foi orar, levou os discípulos, e o texto vai discorrer dizendo que quando ele voltou, os discípulos simplesmente estavam o quê? Dormindo. O texto é rico em dizer que eles estavam dormindo, e aí vem uma outra dor também que muitas das vezes acontece comigo e com você, que aconteceu com Jesus, a dor da solidão, mas a dor de ser simplesmente abandonado. Não, aquela pessoa vai caminhar comigo e vai ser bênção. Aí quando você procura, olha meu Deus. E isso, irmãos, muitas vezes chega no nosso coração, como chegou ao coração de Jesus. Jesus, olhando para os discípulos, me chamou a atenção que o texto vai discorrer, que ele simplesmente foi orar uma vez, ele foi orar 2 vezes, ele foi orar 3 vezes. O desespero bateu na porta do coração de Jesus, porque angústia é bom, irmãos, tristeza é bom. Porque quem dizer que é, sinceramente, irmãos, não é não. Isso pode até bater na porta do nosso coração, mas ao ponto de, muitas vezes, toma uma proporção de estar desesperado, ou de chegar um desespero ao coração. Mas o que me chama a atenção, o que fortaleceu a Jesus, o que colocou Jesus na posição, o que colocou Jesus em obediência, senão em uma vida de piedade, colocando a sua vida em oração. Cristo simplesmente decidiu em seu coração confiar em quem? No Pai. E ele não se desesperou diante de tudo aquilo que estava acontecendo com ele. Porque o Getsêmani, irmãos, é lugar de prensa. Ser prensado é bom. Passar num moinho é bom. A irmã Sandra falou aqui, muitas vezes nós chegamos todo quebrado, sendo moído pelo próprio agir de Deus nas nossas vidas. Há dias de Getsêmani para nós. Dias de divisores de água na nossa vida cristã, para saber aonde nós estamos e como está o nosso coração, e a quem nós estamos servindo e por quem nós estamos servindo. Se não é dele e para ele, são todas as coisas. Versículo
44. E deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os... Versículo 45. Então voltou para os discípulos e lhe disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Versículo 47. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele uma grande turba com espada e porrete, vinda da parte dos principais sacerdotes, dos ancião do povo. Ora, o traidor lhe tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar, esse o prendei-o. Beijo da onça, né? O ósculo santo, né? Pensa aí do traidor, né? Bicho velho ruim. Aí Jesus, diante disso aí tudinho, sendo preso, uma dor de um aprisionamento. Estar preso é bom, irmãos? Paulo e Silas ficaram aprisionados, né? O que foi que eles decidiram fazer em seu coração? Se não render graças e louvar hinos de louvores ao Senhor. Cantar. E aquele lugar tremeu com a presença de Deus. A dor do aprisionamento, nós temos que passar também. Agora, aprisionados, nós não vamos ficar. Porque as correntes e as cadeias de Satanás vão cair por terra à medida que eu tenho entendimento e à medida que eu olho para a dor e vejo que aquela dor ela é necessária na minha vida e na sua vida. Versículo de número 57. E os que prenderam Jesus levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se havia reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro o seguia de longe, até ao pátio do sumo sacerdote. E tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam alguma testemunha falsa contra Jesus, a fim de condenarem à morte, e não acharam. Apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas, mas, afinal, compareceram duas, afirmando: este diz: posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada responde ao que este depõe contra ti? Jesus, porém, guardou o silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora verei o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou! Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouviste agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: é réu de morte. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu?
Que momento de dor Jesus está passando agora? Se não é um momento de injustiça, de falsos testemunhos, de procurar uma acusação. Feche os teus olhos. Várias dores Jesus passou aqui, né, nessa caminhada da paixão, né, da paixão de Cristo, né? Me chama a atenção o nome, a paixão de Cristo, né? A maneira como Jesus, em amor, né, olhou para essas dores, sentiu todas essas dores e em seu coração decidiu, né? Mas decidiu o quê? Decidiu mesmo diante da dor da traição, ele decidiu o quê? Decidiu não desistir. Decidiu não parar, decidiu ir adiante, mesmo diante da dor, da decepção. Ele decidiu o quê? Ele decidiu não parar, mas ele decidiu ir adiante. Ele decidiu o quê? Não vou parar. Mesmo diante de quê, irmãos? O tempo está se aproximando. Eu sei que eu vou morrer. E eu sei que vocês não estão entendendo isso. E vendo toda aquela situação. E Jesus dizendo, Jesus em seu coração: eu decido não parar. Eu decido ir adiante de vós. Mesmo olhando para a dor. Olhando para a dor daquela negação, de ser negado, de ser rejeitado, de ser batido, de ser cuspido. Mas Jesus, ele decide em seu coração: eu não vou parar. Mesmo com tantas dores, eu vou adiante. Porém, Jesus, diante de todas essas coisas, ele ainda continua e é injustiçado, sendo o Senhor, fazendo bem, trazendo salvação, curando onde quer que ele passava. Mesmo assim, a injustiça se levantou contra ele. E ele, em seu coração, por mais uma vez, ele decide em seu coração: a injustiça não vai me parar. A dor da injustiça. Sabe o que é que eu quero dizer? Todas essas dores foram combustível para que a glória de Deus Pai fosse manifestada e o nome de Jesus fosse exaltado entre todas as nações. Dor, sofrimento, humilhação vai chegar, mas chega o tempo da exaltação do Senhor sobre a sua vida. Se coloque de pé em nome de Jesus. Quero convidar Jefferson Portela, por favor. Como esse texto falou comigo hoje, irmãos. A gente chega na igreja, né? Às vezes até uma dor de dente nos tira do, né? De estar adorando, né? Uma dor de cabeça, uma enxaquecazinha, né? Que dá para poder, né? E aí nos tira, né? Algo que quer, né? Nos tira, não. É justamente nessas horas aí que mais nós temos que nos aproximar de Deus. Está doendo? Se aproxima de Jesus. Está sofrendo? Se aproxima de Jesus. Não sei não sei onde é essa solução não. Vai orar o papai. 1, 2, 3. Quantas vezes for necessário. Está doendo. A solução é intimidade com o Senhor. Pastor, não é o Senhor? Não é o Senhor que está passando? Quer trocar as minhas lutas pela tua? Pastor, o senhor quer trocar as tuas lutas pela do pastor Tiago? Porque, irmãos, todos nós temos as nossas lutas. Todos nós somos trabalhados pelo Senhor. Todos, e isso é necessário. Evangelho simples. Evangelho simples e puro. Quer estar com o Rei Jesus? Ou ele vindo buscar a sua igreja? Ou se você dormir antes, persevere. Guarde o seu coração diante das lutas, diante da dor e do sofrimento. Deixe o Senhor lapidar o seu coraçãozinho, que por muitas vezes